Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Tá anoitecendo já, mas eu espero poder gravar o vídeo uma certa qualidade aqui. É que me deu assim a inspiração, eu falei, não, vamos gravar, né? É o segundo vídeo falando da espiritualidade, tá gente? Primeiro vídeo eu expliquei o meu caminho através da espiritualidade, o que eu passei, o que eu não passei, né? Até chegar onde eu cheguei hoje. Falei no outro vídeo já reiterando. Considero-me feiticeira politeísta que cultua o antigo panteão babilônico. A saber, o antigo panteão babilônico, principalmente os deuses principais, eram chamados de Anunnaki ou Anunnaki. Engraçado que eu não sei como é que fala. Eu não sei se alguém sabe como é que fala, porque não tem ninguém naquela época aqui pra falar pra gente, né? E, enfim, reiterando, alguém pode ter vivido já lá naquele lugar, mas não recorda, porque foi reencarnando e o véu do esquecimento veio e tampou. Então não sei se os estudiosos sabem como é que fala, se é Anunnaki, Anunnaki. E há muita especulação hoje em dia sobre os assim chamados Anunnaki. Dizem que é extraterrestre, dizem que veio de Nibiru, diz que veio, o outro diz que veio da Pleiades, mas eu vou fazer um vídeo só falando dos Anunnaki, que não é esse vídeo aqui. Então, eu cultuo a esses antigos deuses, que são os deuses babilônicos, que foi a primeira civilização aqui na Terra, né? A primeira civilização assim, que sabia ler, escrever, construía monumentos e tal, foram eles. Tanto que Babilônia significava porta de Deus. E assim, gente, o que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Hoje eu não vou falar dos Anunnaki, eu só citei por cima eles, né? Mas o lance é o seguinte. Hoje eu vou falar por cima do porquê que eu não acredito que Javé ou Jeová ou o Deus do Antigo Testamento seja o supremo arquiteto do universo, que é o Deus de amor, que é um Deus que, inclusive, em um dos livros da Bíblia, se eu não me engano, é João, 1 João, um negócio assim, é tido como Deus de amor. Deus é todo amor, Deus é amor perfeito, tanto que há uma enorme discrepância entre o Velho e o Novo Testamento. A saber, Velho Testamento antes de Jesus, Novo Testamento de Jesus para frente, né, que são chamados os evangelhos, contam a vida de Jesus, né? E mais para frente vem os livros proféticos, Revelação, Apocalipse, vem as cartas de Paulo e etc. O Velho Testamento é muito mais longo do que o Novo, tá, gente? Eu nunca li a Bíblia inteira, porém, naquela época lá, que eu falei no outro vídeo, que eu estudei com as testemunhas de Jeová, porque minha mãe é testemunha de Jeová até hoje, e ela queria me educar para ser uma também, ela me ensinou que era bom ler a Bíblia, porque é a palavra de Deus, porque ela é toda proveitosa. Tem inclusive um livro da Testemunha de Jeová que se chama Toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa. O nome é assim que tem o livro deles lá, né? Gente, o lance é o seguinte, tá? A maioria das religiões hoje em dia é monoteísta. E por que você pensa assim, engraçado, no começo, isso é fato, independente do que você acredita, se você acredita no Deus do Antigo Testamento, se você acredita em Jesus ou não, se você acredita em Krishna, Buda, Ra, se você é politeísta que nem eu ou não, se você é da Umbanda, Candomblé e cultua orixá, se você é ateu materialista, isso é fato histórico, incontestável. No início, a grande maioria das civilizações eram politeístas. A Europa, hoje em dia, é majoritariamente cristã. Se bem que tem alguns países que já tem bastante ateu. Mas, o que eles eram no começo? Politeístas. Os deuses celtas, aquela coisa toda que eles tinham lá. Aqui na América, que a maior parte ainda é cristão católico, inclusive tem nações muito mais católicas do que o Brasil, apesar do Brasil ter aquela fama de maior nação católica na América Latina, tem países que levam a religião muito mais à risca.
que era? Os maias, incas, astecas, aqui no Brasil era Tupi-Guarani, eram os índios que tinham lá os seus deuses, que era Tupã, Jaci, enfim. E tinham os deuses também dos pessoal do como é que é o nome mesmo? O pessoal os incas, os maias, os astecas que tinha lá, eram os deuses de nome bem complicado, tinha Quetzalcoatl, tinha outros lá que eu não sei direito o nome, porque eu não estudei a fundo esses panteões. Todas as nações eram politeístas. Qual foi a primeira nação? Bom, dizem que foi o Egito, né? Que tentou ser monoteísta. Tinha um sacerdote lá que ele tentou... um sacerdote ou um faraó. Ele tentou instituir o monoteísmo do deus Atom, que era Akhenaton, né? Não deu certo porque tinha muito sacerdote egípcio dos deuses, dos vários deuses, tipo Ísis, Osíris, Horus, Ra e etc. Que ele falou assim, não, peraí, a gente tá aqui, a gente tá estabelecido, vamos ter que mudar de repente tudo? Não, pô, vamos continuar politeísta. Aí já deu uma abafada, não teve muita força e a nação egípcia continuou politeísta até ela se tornar muçulmana. O islamismo é monoteísta também. Isso a gente pode falar um pouquinho mais pra frente. Gente, a maior parte das nações era politeísta, inclusive o povo de Israel, que foi o primeiro grande povo a ser monoteísta. Reiterando, a história lá da Bíblia diz que Javé, que é o Deus do Antigo Testamento, tirou Abraão e Sara de Ur, que era uma cidade da Caldeia, era uma cidade dos caldeus, que tinham as mesmas crenças e os mesmos hábitos dos babilônicos, porque ficava tudo ali no Crescente Fértil, eles adoravam os mesmos deuses, eles tinham os mesmos hábitos, tinha um grande templo para Inanna ali. Eu escrevi um livro falando de Inanna e do Muzi, que eram um dos casais mais famosos da antiga Babilônia. Eles eram dois deuses e eles, na época eles exerceram grande influência sobre a humanidade. Eu escrevi um livro sobre eles. E o que acontece? Abraão e Sara saíram dali para formar um novo povo, e esse novo povo instituiu um novo Deus, que seria quem? Javé. A primeira e única nação ali naquele comecinho que adorava o único Deus, quem era? Israel. Israel era o nome de Jacó, era um codinome de Jacó. Era Abraão, Isaac e Jacó. Depois um dos filhos de Jacó, que era José, foi para o Egito, levou o pai para lá, só que aí depois com o tempo o pessoal acabou virando escravo dos egípcios. Jacó era um outro nome, Israel, e acabou se dizendo que a nação era Israel, e as tribos, as várias tribos de Israel, era com o nome dos filhos de Israel, que era Jacó. Está tudo escrito na Bíblia, principalmente naquela parte do Gênesis, né? Gênesis, Êxodo, até ali mais ou menos é a história que eu estou contando para vocês. A maior parte, tanto que o povo de Israel na época vivia. Se você ler o Velho Testamento eu li inteiro, tá, gente? O Velho Testamento eu li inteiro. Enquanto eu estudava com a Testemunha de Jeová, eu só li os 5 primeiros livros, que é o chamado Pentateuco, para saber Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Depois de grande, muitos e muitos anos depois, eu comecei a ler a Bíblia assim por conta própria. Eu já não acreditava mais no Javé, eu já não tinha mais fé no Javé, eu já me considerava feiticeira na época, eu já era iniciada na época, eu comecei a ler a Bíblia, foi ano passado. Ainda estou terminando de ler, porque ainda estou nos Evangelhos. Mas é final, é bem final, tá, gente? A maior parte da Bíblia, o Velho Testamento, que é cerca de 5/6 da Bíblia, mais ou menos, é Velho Testamento, é antes de Jesus. E essa história que eu estou contando aqui para vocês, do Israel, do Moisés, do Abraão, do não sei o que, assim. Gente, não existia nação monoteísta. A primeira nação monoteísta foi Israel. Vocês nunca pararam para pensar por que a humanidade largou de adorar vários deuses para adorar um só? Hoje em dia, 2/3 da humanidade adora um Deus só.
que por conseguinte é o mesmo Deus. Você não vê, por exemplo, um lugar, se bem que dizem que a Índia é monoteísta, ela acredita que Brahma está em tudo, mas ao mesmo tempo ela acredita em subdivisões que seriam os deuses, que cada um representaria algo da natureza. E se eu estou falando bobagem, alguém entende mais desse assunto, pode comentar aqui também. Mas tem os outros deuses, né? Mesmo que sejam radiações daquele deus uno que é Brahma, é muito diferente do monoteísmo clássico, né? Que é judaísmo, cristianismo e islamismo, que são as três fés abraâmicas principais. Cristianismo se subdividiu em vários, judaísmo já nem tanto, judeu já é um pouquinho mais tradicional, conservador. O islamismo também dizem que tem xiita, sunita, tem várias vertentes também. Mas o cristianismo tem, em cada esquina tem uma igreja e cada uma fala uma coisa diferente, né? Agora, por que de repente todas as nações eram politeístas? Aí de repente 2/3 do mundo adoram um Deus só e é o mesmo Deus. Você sabia que Alá é o mesmo Deus da Bíblia? Porque na verdade, apesar de a Bíblia chamar Deus de Javé ou Jeová, está lá escrito que é Eloá. Eloá, Alá, são termos muito semelhantes, quer dizer Deus, divindade. E o termo Elohim, que aparece bem no comecinho da Bíblia também, é plural. Então a Bíblia fala de deuses. Tem gente que fala que está falando da Trindade, que está falando de Pai, Filho e Espírito Santo, por isso que é Elohim. Tem gente que fala que é plural majestático, como se Javé fosse o Deus dos deuses. Não, gente, plural é plural. Elohim são deuses. A Bíblia fala de deuses. Inclusive tem o Conselho dos Deuses em Salmos, que diz que Javé o preside. Que conselho de deuses é esse? Isso eu vou deixar para o vídeo dos Anunnaki. Não vou falar nesse. Vamos falar da Bíblia, vamos falar de Jeová hoje aqui. Então, lembra que eu falei no outro vídeo também que a Wicca ela é muito superficial? Por quê? Porque tem gente que é da Wicca e chega e fala assim: não, ó, você quer continuar indo na igreja, você vai. Você quer continuar adorando o Deus da Bíblia, você adora. Só que são crenças conflitantes. Ninguém nunca tenta saber quem é esse Deus bíblico. O que ele está fazendo e por que ele está fazendo. A Bíblia, gente, é um livro. Desculpa quem é cristão, desculpa quem acredita que é a palavra de Deus. Eu não acredito que a Bíblia seja livro sagrado. Por uma única e simples razão. Dificilmente você vê um bom exemplo na Bíblia, seja da parte do Javé, que é o Deus do Velho Testamento, quanto da parte dos seguidores dele. Só bagunça. É só bagunça. Velho Testamento é um livro que para você ler, você tem que ter estômago. O tanto de assassinatos, doenças, vinganças, ira, gente morrendo ao fio da espada, gente morrendo com pestilência, gente morrendo porque catou graveto no sábado, gente morrendo porque tocou na arca, gente morrendo porque em Siraqui qualquer outra coisa. Em Gênesis já tem a chacina, que é o dilúvio. Vocês não param pra pensar, gente? Se fosse qualquer outro deus que você pegasse aí de qualquer outro panteão, Shiva, Brahma, Buda. Buda não era deus, era um estado de iluminação, mas enfim, tem gente que acha que é deus. Shiva, Brahma, Zeus, Poseidon, qualquer outra coisa. Chegasse e falasse assim: esse deus XYZ fez tudo isso aqui. Inclusive, vocês iam aceitar tão fácil assim que esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, é todo amor e bondade? O Deus do Antigo Testamento, por que eu friso tanto o Antigo Testamento? Porque o Antigo do Novo é muito diferente. Tem inclusive certas vertentes que dizem que o Deus de Jesus não é Javé. Até porque Jesus não usa a palavra Javé, ele usa Deus Pai, ele usa Abba, ele usa, se eu não me engano, ele usa Elohim também. Mas ele não usa Javé, o tetragrama, ele não usa. Novamente, se eu estou falando bobagem, podem me corrigir, mas eu já li inclusive fontes na internet que dizem: Jesus jamais usou a palavra Javé.
o Deus que Jesus diz professar é muito diferente daquele Deus da lei mosaica, que era extremamente rígida, extremamente... não escreveu, não leu, o pau comeu, e catou graveto no sábado, vai ser morto, adulterou, vai ser morto, desobedeceu os pais, vai morto, casou com a estrangeira, você tem que dispensar a esposa estrangeira e dane-se, e você tem que matar todo mundo ao fio da espada mesmo, porque Jeová é Senhor dos exércitos. Está escrito na Bíblia, não sou eu que estou inventando nada, tá, gente? Quem dera eu pudesse inventar alguma coisa, mas eu não posso inventar nada, estou falando que está aqui, tá, gente? E o lance é o seguinte, porque assim, a história que contam do Deus bíblico é a seguinte, que o Deus bíblico seria único Deus, né? Só ele seria Deus num determinado momento aí da sua existência. Também não se diz da onde ou como que esse Deus surgiu. Num determinado momento da sua existência, ele criou o universo, criou os planetas, criou o sistema solar, criou os bilhões de sistemas solares que existem no universo, criou os anjos, criou Jesus, que eles dizem que é filho dele, né? Detalhe, esse lance de filho dos deuses está cheio em várias mitologias, não é só no judaico-cristianismo que é assim, tá, gente? E aí, o que ele fez? Ele quis botar o primeiro casal de seres humanos aonde? Na Terra. Né? Em Gênesis está lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra, mas tem tanto céu lá pra cima. Como é que ele criou tudo assim do nada, tão rápido assim? É muito grande, mas enfim, não vamos nem entrar nesse quesito aqui. Vamos entrar nas disparidades de Jeová ser um Deus de amor. Aí ele foi lá, criou o primeiro casal, e tá tudo certo. Criou os animaizinhos, criou o primeiro casal, criou o mar, a terra, criou a lua, o sol, criou tudo que tinha lá. E Deus viu que era bom. E veio a ser noitinha e veio a ser manhã. É mais ou menos esse o texto ali do Gênesis. Para resumir a parada, senão fica muito grande. Os vídeos já são grandes, eu resumindo. Imagina sendo resumindo. O Javé, ele colocou os dois humanos lá. De repente, ele teve a ideia de chegar e falar assim, ó, aquela árvore ali é a árvore, o jardim do Éden, né? Que era um jardim lindíssimo, maravilhoso. O primeiro homem e a primeira mulher eram belíssimos, não tinham um defeito, não envelhecia, não morria, tudo de bom. Aí eu falo assim pro Adão e pra Eva. Tá vendo aquela árvore ali? É a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal. Vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, menos daquela ali. Se você comer daquela árvore ali, posteriormente vocês morrerão. Aí, um pouquinho mais pra frente, chega a serpente. No texto do Gênesis não fala que é diabo, não fala que é Satanás, não fala que é chifrudo, capeta, capiroto. Não fala nada disso, fala que é uma serpente. E chegou lá e foi falar com Eva. Deus falou pra vocês que não era pra comer? Falou, ele falou que a gente vai morrer. Aí a serpente falou assim, não, seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como Deus. A Eva vai lá e come. Ela compra a historinha da serpente facilmente, ela come, dá um pouquinho pro Adão, e aí Deus percebe aquilo ali. Detalhe, Jeová no texto tá andando no jardim. É meio esquisito isso aqui. Como é que o cara anda no jardim se ele é Deus onipresente, onipotente, que tá lá em cima, que tá não sei onde? É meio esquisito. A visão do Deus do começo do Velho Testamento é muito diferente do que vem mais pra lá. Mas enfim, deixa pra lá que não é nem esse o foco do vídeo hoje. Ele estava andando pelo Éden e ele percebe que Adão e Eva estão com vergonha de se verem nus porque eles agora têm o conhecimento. Ele fala assim, quem contou que vocês estão nus? Aí eles contaram, pô, a gente comeu da fruta. Quem deu? Foi a Eva. Quem te deu a fruta, a Eva? Foi a serpente, ela me enganou. Aí pronto, aí já acha que a partir dali o ser humano começou a morrer, o ser humano deixou de ser imortal, tanto que Javé ele chega e fala assim, agora que o ser humano ficou sábio como nós quem? Tinha outros deuses lá com ele? Olha aí como a Bíblia dá umas pinceladas de politeísmo também. Além de dizer Elohim, que são deuses,
ele disse que Javé estava falando com os outros. Ele vai falar que estava falando com os anjos, com Jesus, não sei o quê. Eram com os outros deuses, tá, gente? Mas acredita quem quer também, eu não vou fazer proselitismo aqui. E ele chegou lá e falou, agora que eles são sábios como nós vamos ter que tirar deles a árvore da vida, para que eles não vivam por tempo indefinido. Tudo isso está escrito lá no Gênesis. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode abrir e ler. Tem várias Bíblias, tá, gente? Tem a Bíblia João Ferreira de Almeida, que é uma das mais famosas. Tem a King James, que é Rei Jaime. Tem também, como eu falei, das Testemunhas de Jeová no outro vídeo, tem a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Tem um montão de Bíblias aí para você ler, tirando a linguagem que às vezes muda de uma para outra, e algumas palavrinhas que mudam de uma para outra, é mais ou menos a mesma história. Tá, gente? Então, se você abrir essa Bíblia e ler lá em Gênesis, é tudo isso que eu tô contando aqui. Aí, a humanidade acredita, né? O pessoal que é cristão acredita que o ser humano começou a morrer por causa disso. Javé expulsou eles do paraíso. Em especial, as Testemunhas de Jeová acreditam que Javé vai instituir um paraíso de novo na terra. Tem gente que acredita que vai ter uns que vão para o céu, outros vão para o inferno. Tem gente que acredita que não é nada disso. Tem gente que acredita em umbral, em colônia espiritual, acredita em ciclo de reencarnação e morte. Enfim, cada um acredita numa coisa, só que geralmente o cristianismo acredita nisso, tá, gente? E aí eles acreditam que figura central dessa historinha não é só Adão e Eva e Jeová, é também o tal do Satanás que todo mundo fala, né? Vai falar o que o povo fala que o Satanás é. O povo fala que Satanás era um anjo muito belo e muito sábio que um dia quis a adoração de Deus para ele. Numa religião monoteísta, faz sentido somente o Deus Todo-Poderoso ter aprovação e ter adoração. O resto não pode ser adorado como ele, né? Não cabe a ninguém. Só que ele quis ser adorado, o tal do Satanás, né? E o que aconteceu? Ele juntou 1/3 dos anjos lá, foi lutar contra Javé, só que Javé enviou quem? Enviou ele não foi pessoalmente lutar, ele enviou o arcanjo Miguel. E o que ele fez? O que o Miguel fez? Expulsou todos os outros anjos. E dizem que expulsaram esses anjos para onde? Para a terra. Né? Tanto que Testemunha de Jeová, como não acredita em inferno, ela acredita que Satanás está aqui na terra. Tem religião que acredita que o Satanás está no inferno. Tem religião que acredita que não tem Satanás, que é o meu caso, eu não acredito em Satanás. Essa história do Satanás não é meio confusa, gente? O cara era um anjo top, era lindo, era sábio, mas era sábio assim no nível 10 bilhões mais do que a gente. De repente ele vai se rebelar contra um Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. E aí? Que criatura sapientíssima, belíssima e super de boa num céu perfeito vai se rebelar contra um Deus que não dá pra vencer? Se fosse um Deus que dá pra vencer, tipo Atena e Poseidon na mitologia grega, ambos tinham poderes semelhantes e eles podiam batalhar. Agora, um ser que vai batalhar contra um Deus onipotente, onipresente, onisciente, por favor, gente! Quem que vai lutar contra um Deus onipotente? Não tem sentido. Não faz sentido. A historinha do Satanás não faz nem sentido. Ele teria que ser o mais burro e não o mais inteligente para fazer isso. Tá, gente? Por isso que eu não acredito em Satanás. E outra, como é que o cara tava super de boa e de repente ele faz o mal e ele mente, ele destrói, ele tá a fim de roubar, matar e destruir? Aí você investiga a Bíblia. Por quê? A maioria dos cristãos, eles leem alguns trechos da Bíblia. Salmos, Provérbios, alguns trechinhos de Apocalipse, alguns trechinhos lá daquelas histórias Ruth, José no Egito. Eles acham muito legal falar dessas historinhas. Mas eles não leem a Bíblia inteira. Quantos que você conhece que já leram a Bíblia inteira? E os que leem a Bíblia inteira racionalizam muito. Ah, não, olha, aconteceu isso e aquilo porque o povo estava errado.
acontecesse aquilo porque o povo XYZW. Ah, não, olha, e começa a inventar historinha. E não inventar historinha, justificar. Porque assim, diz-se que Satanás é horrível e o Deus do Antigo Testamento é todo bondade, é o supremo bem e o diabo é o supremo mal. Se você ler a Bíblia, o Velho Testamento, você vai ver horrores praticados em nome do assim chamado Jeová. E o Satanás, que todo mundo diz que veio para roubar, matar e destruir, ele quase não aparece, porque não havia a visão de Satanás antigamente. Você vê muito Baal, Jeová versus Baal, toda hora, no Antigo Testamento, que era um deus daquela região que muita gente adorava. E o Satã, o chamado Satã, anjo rebelde, que veio para roubar, matar e destruir. Bom, dizem que a serpente era Satã, mas não existe nenhuma referência de que a serpente seja Satã de fato. Ele só vai aparecer de novo lá em 1 Crônicas, que é quando Davi ele tá para fazer um censo e diz-se que Satanás incitou a Davi a fazer o raio do censo. Davi foi lá e fez. Por alguma razão que a gente desconhece até hoje, o Javé ficou com raiva e matou 70.000 pessoas por causa deste censo. Pergunta, quem tá mais agindo que nem um capiroto nessa história toda? Para matar 70.000 sem ter feito nada de errado. Tá entendendo? Depois o tal do Satã aparece em Jó, mas eu não acredito que aquele Satã que aparece em Jó fosse capiroto, capeta, Satanás. Diz-se, inclusive na tradição judaica, que o anjo, que era chamado de Satanás, sendo que ele fala ali, os filhos de Deus estavam perante Javé. E Satanás estava entre eles. Satanás era um dos filhos de Jeová, gente. Satanás, até segundo a crença judaica, era um Deus, era um anjo de Jeová, que nunca saiu lá do céu para tentar as pessoas na terra, para ver se elas iam ser leais para Jeová. Pergunta, por que um Deus onisciente faria isso? Por que um Deus onisciente brincaria com os sentimentos de uma pessoa? Que ele sabe que já não vai traí-lo, porque ele é onisciente. Por que ele mandou Abraão matar Isaac e depois, no último segundo, mandou um anjo para falar? Não era de verdade, era só para testar sua fé. Por que um Deus que sabe tudo ia mandar a humanidade se ferrar inteira só para provar que ele estava certo? Ele é onisciente, é onipotente, onipresente. Aí você vai vendo que, na verdade, Jeová, na verdade, não tem característica de onipresença, onipotência. Em trecho algum do Antigo Testamento diz que ele era onipresente, onipotente, onisciente. E você vai ler o Velho Testamento inteiro. Voltando para o Satã, né? Satã ele aparece mais um pouquinho num outro trecho de um outro livro, que eu não me lembro qual é, mas são livros curtinhos, que são bem no finalzinho do Velho Testamento, e falava ali como é que ele estava de pé diante de Josué e diante de um outro anjo, e o anjo falava, Satanás te censure, Jeová te censure, Satanás. Acabou. Essas são as 3, se você considerar Gênesis, são as 4 aparições de Satã. Quando que ele mata alguém? Se você for pegar Jó e for considerar aquele Satanás como capiroto, ali ele mata 10 pessoas. Mas nem ali diz que é capiroto. Muitos dizem que era o anjo do próprio Jeová que matou os filhos de Jó ao mando do próprio Jeová. Tanto que Jó diz, Jeová deu, Jeová tirou. Né? Gente, por que eu tô falando tudo isso? Porque, o Satanás é ruim, o Satanás isso aqui. O Satanás mal aparece no Velho Testamento. E eu vou pegar alguns trechos aqui pra vocês, tá, gente? Eu tô pegando aqui uma Bíblia, que é a Bíblia que eu tô lendo. Pra vocês verem um pouquinho da crueldade. Tá, gente? A crueldade dessa entidade que chegavam e diziam que era tudo de bom, que era tudo de legal.
cadê o negócio aqui do... Tinha aqui um lance aqui que era justamente falando de estupro. Tá, gente? Que eles estavam falando aqui que era para estuprar as mulheres Era para estuprar as mulheres dos estrangeiros. Há trechos em que eles falam para extirpar mulheres grávidas. Estuprar mulheres dos estrangeiros, que eu não tô achando agora de cor aqui, eu não sou que nem as pessoas que sabem tudo de cor. Mas o que acontece, gente? Eles falam aqui, agora eu não vou achar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas tem vários trechos, só você procurar lá. Perversões da Bíblia, bota lá no Google que ele vai mostrar pra você e você pode conferir na sua Bíblia, na sua casa. É estupro. Tem um trecho lá que eles matam os homens, os velhos, e deixam as crianças e as mulheres vivas. O Moisés dá uma bronca no pessoal e fala assim, tem que matar as mulheres que já se deitaram com homens, as crianças do sexo masculino e as meninas virgens vocês preservam. E é preservar a mulher virgem, menina virgem, pra eles estuprarem depois. Entendeu? Que mais que tem lá? Tem o carinha que catou graveto no sábado e foi morto. Tem a mulher de Ló que virou pra trás e virou uma coluna de sal. Só que aí o Ló depois fez um surubão com as duas filhas. Ele comeu as duas filhas. Tá, ele tava bêbado, né? Mas comeu as duas filhas. O que mais que tem? Sara mandando a Agar se deitar com Abraão. Só que depois que ela fica puta da vida com a Agar, ela manda a Agar embora com o filho pequeno, com tudo. Esaú e Jacó, um tentando comprar a primogenitura do outro. É o filho lá, o Absalão, que é filho do Davi, estuprando as concubinas do pai. Tem também um lance lá que eles falam que o pessoal pede carne no deserto. O Javé manda codornizes. Assim que o povo acaba de comer, morre todo mundo. Tem uma ocasião que o povo pede pão no deserto. O Javé manda serpentes. Aí é quando Moisés constrói um cajado lá de serpente. O povo tem que olhar para aquele cajado para se curar. Tem trechos em que tem o dilúvio universal. O Javé ficou puto com a humanidade. Quer dizer, um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Fica puto com a humanidade. Manda um dilúvio que mata criança, animal, velho, tudo, todo mundo. Pergunta: como é que eu vou considerar esse Deus aqui como um Deus de amor? Como um Deus de... Se ele faz muito mais atrapalhada do que o chamado Satã. Aliás, em nenhum trecho da Bíblia diz que Satã era um anjo belíssimo que se revoltou. Na verdade, esse Satanás... Na verdade, o nome Satanás era Shaitã, que significava opositor. Até mesmo Pedro, quando fala para Jesus não se entregar à morte, ele chega e fala assim: ué, sai daqui, Satanás. Ele chama Pedro de Satanás. Quer dizer, todo mundo que se opunha era chamado de Satanás. Então, o tal do Satanás pode ser qualquer um que se oponha. Aí você pensa assim, peraí, eu vou me opor a um Deus que apoia estupro, pedofilia, genocídio, limpeza étnica. Esses primeiros trechos da Bíblia, primeiro, eles mostram como que foi instaurado o monoteísmo. Porque eles saíam matando geral e impondo o monoteísmo à força. Detalhe interessante, coincidência interessante. Quando os europeus vieram da Europa para a América Latina, eles impuseram o catolicismo à força. Reiterando, não estou falando mal de católico atual, porque católico atual não faz isso. Mas os da época faziam. Isso é fato histórico incontestável. Eles impunham a religião à força. Eles impunham a religião com tiro, porrada e bomba. Eles impunham a religião através da morte, da espada. Ou se converte, ou eu não quero mais. Teve inclusive um povo aqui em Josué, se eu não me engano, que eles falam assim: nós queremos ser escravos de Israel. Por quê? Porque Israel estava detonando geral e eles não queriam ser mortos. Então, no lugar de ser mortos, nós vamos ser o quê? Escravos.
Aqueles povos que tinha ali no começo, hititas, amorreus, jebuseus, filisteus, até a própria Fenícia, que depois se transformou em Líbano, o que é hoje em dia lá? Ou são os próprios judeus que ainda existem como povo, ou são muçulmanos. A maioria ali é muçulmano, não tem. Os hititas, eles adquiriam os deuses das nações em volta. Foi destruído. Foram destruídos à base da força. Não foi uma religião adotada porque ele estava afim. Então, o proselitismo é a base do monoteísmo, porque o monoteísmo, no começo, não era pregando de porta em porta. Era tiro, porrada e bomba. Mais tarde, o monoteísmo foi instaurado no lugar do... No lugar não, seguindo, né, a bandeira do cristianismo, porque Jesus seria o suposto Filho de Deus, que foi enviado para a terra para ser morto como sacrifício pelo pecado original de Adão e Eva, para remir a humanidade do pecado original de Adão e Eva. Cara, isso é tão cruel. Você coloca a humanidade inteira nas mãos de um ser, e tudo bem, dali a 3 dias ressuscitou. Pô, sabe, nas mãos de um ser só, o cara vai morrer de uma morte extremamente cruel, que era a morte na cruz, era por asfixia. Não era por doía muito tudo, mas a crucificação era por asfixia, era uma morte extremamente cruel. Dizem que era pior do que morrer empalado. Você imagina? Uma pessoa só foi colocada nas costas dessa pessoa. Também não acredito que fosse assim. Que uma pessoa só ia remir o pecado de uma lá atrás que comeu uma fruta. Eu não acredito nisso. Também não acredito que Jeová é Deus Todo-Poderoso, Onisciente, Onipresente, porque no Velho Testamento inteiro, 90% é dor, 90% é desgraça. Os 7 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes, são extremamente cruéis. Juízes é um livro dos mais cruéis. Sansão, que é super louvado porque tinha força nos cabelos e tal, ele catava uma queixada de jumento e matava o povo assim, dando com as queixadas de jumento nos filisteus. Ele empilhava corpo sobre corpo. É um serial killer isso aí. É um assassino isso daí. Aí você lê a Bíblia e você fala, como assim o chamado Deus bíblico, que seria um Deus de amor, mata mais do que o tal do Satã que mal aparece? Né? Então, quem é esse Jeová? Se ele não é o Deus Todo-Poderoso, quem é esse Jeová? Novamente, reiterando, apesar de eu ter feito esse vídeo para falar por que eu não aceito a Jeová como Deus Todo-Poderoso, eu também não aceito ele. Eu também não vou explicar assim exatamente quem que eu acho que ele é. Eu vou deixar isso pro vídeo dos Anunnaki, que eu acho que tem a ver aqui o lance. Mas assim, gente, também vou explicar esse lance da árvore do conhecimento, da árvore da vida. Elas estão ligadas uma com a outra, tá, gente? As duas árvores. E o que eu adquiri com o tempo? Porque tem muito bruxo e bruxa, voltando pra bruxaria, né? Pra finalizar aqui o vídeo. Fala que você pode ir pra igreja para adorar esse Deus que falava assim, não terás outros deuses diante de mim. Se você adorasse qualquer outro Deus, você era morto. Por causa que o povo adorou Baal, acendeu incenso para Baal, mata geral. Para quê? Para instituir o monoteísmo. Tanto é assim que a maioria dos ateus é ateu porque não topa as religiões monoteístas, não topa o Jeová com uma certa razão, porque ele só faz besteira, praticamente a Bíblia inteira é só matança e desgraça. O que eles fazem? Ah, tá tão acostumado a não crer em outro Deus, esse é o único Deus que tem, que vira ateu. Não procura outros deuses. Os antigos israelitas, eles procuravam Baal, eles procuravam Astarô, eles procuravam outros deuses que tinha ali em volta. Não é procurar... Quem hoje em dia procura esses deuses? Primeiro que acho que é tudo fantasia, tudo mentira. Mas na verdade a história do Velho Testamento é como o monoteísmo foi instaurado no mundo à base de tiro, porrada e bomba. Tanto que 2/3 do mundo hoje em dia é monoteísta por causa disso. Reiterando, se você quer ser monoteísta, você seja. Você quer crer no que você quer, você crê. Mas repare, o nível de intolerância
para quem crê em qualquer outra coisa fora daquilo. Até hoje, muita igreja evangélica é assim. Não pode crer em outra coisa. Não pode ir no centro espírita, é tudo demônio. Tem gente que é tão radical que fala assim, não pode escutar música que não é louvor, porque é tudo do diabo. Porque lá em Ezequiel está escrito que o diabo, na verdade não era diabo, era o rei de Tiro, mas enfim, o diabo foi pro inferno com seus dons musicais. Então não pode escutar música que não é de louvor, que não é de Deus. Cara, escutar música não pode, mas aprovar um Deus que faz genocídio pode. Um Deus que chega lá e fala para estripar a mulher grávida pode. Um Deus que pega meninas virgens para serem violadas pode. Um Deus que chega lá, é dificílimo você ver um trecho que fala de Jeová com algum carinho. Até o povo hebreu, ele não gostava. Por incrível que pareça, quem mais mata judeus e israelitas na Bíblia é o próprio Jeová. Que besteirinha era motivo para ele ficar com raiva. Tinha também um lance lá que eram os 2 sacerdotes que eram filhos de Arão, Nadab e Abiú, foram acender o incenso fora do local restrito para incenso. Jeová mandou um fogo do céu e os matou, só porque eles acenderam o fogo fora do lugar. E também tem trechos que ele chega e fala assim, por exemplo, que ele quer as ovelhas, mas ele quer as ovelhas doentes, as saudáveis ele vai dispensar. Tem muitos trechos que diz que ele reside em trevas. Tem muitos trechos que eles falam que pessoas do povo XYZ vão ter os olhos apodrecendo dentro das órbitas, vai ter a língua apodrecendo dentro da boca. Como que eu vou conseguir adorar um Deus desse? Aí chega o carinha da Wicca, chega o carinha que fala também da Cabala, porque Cabala é de Jeová. Goécia também é de Jeová. Em outro vídeo eu vou falar disso também. Gente, porque na Goécia você tem que escrever lá no círculo. Eu não conheço muito da Goécia, mas já vi pessoas inclusive consagrando objetos da Goécia. Tem que escrever o nome Miguel, Rafael, Gabriel, Jeová. Pra quê? Pra Jeová te proteger enquanto você evoca demônio? Já ouvi falar também que os demônios da Goécia são demônios sob a jurisdição de Jeová. Até porque o rei Saul tinha um espírito mau que o atormentava, e esse espírito mau vinha de Jeová. O obsessor que estava ali em cima de Saul e vinha de Jeová. Peraí, cadê o Deus de Candura? Cadê o Deus de... Peraí, ele era contra a feitiçaria no começo aqui do Pentateuco, que era a lei mosaica? Porém, ele instituiu Cabala e Goécia como formas de magia. Goécia foi entregue para Salomão. As chaves de Salomão estavam ali na Goécia. Os 72 demônios da Goécia são demônios de Jeová. Como assim? Mas isso é loucura. Não, cara, é loucura não. Você pode pesquisar no seu Google aí, no seu computador no Google, e você pega a sua Bíblia e você lê que tá tudo lá. Por enquanto é só isso que eu vou falar do Jeová. Por que eu não adoro Jeová como meu Deus? Porque não dá. A gente só adora, o povo só adora porque é o costume, né? Também era meu costume. Eu cheguei a tentar fazer oração para ele, mas era que nem um muro de concreto assim. Quando eu comecei a fazer adoração a outros deuses, eu senti uma resposta muito maior. E assim, quando às vezes eu confronto um cristão, não vou discutir com um cristão, mas geralmente quando um cristão vem falar pra mim que eu tenho que ler a Bíblia, eu falo, olha, eu já li a Bíblia, é um livro extremamente cruel, é um livro que tem que ter estômago, porque é muito sangue, muito assassinato. Como é que você explica isso aqui? Aí eles me mandam ler o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é uma mensagem de paz. Quer dizer, o velho não pode ler, então? Tem que começar lendo o Novo para você não ficar revoltado? Ou vai dizer que, não, mas Deus precisava fazer isso, e não sei o que. Meu, pega qualquer outro Deus. Se fosse o Satã fazendo isso, nossa, que cara horrível. Ou se fosse qualquer outro Deus, Shiva, Brahma, enfim... Zeus, Poseidon, Osíris, fazendo esse nível de coisa que aparece na Bíblia, o que ia acontecer? Eu xingava caramba, é coisa do demônio. Eu nunca vi um Deus de uma mitologia qualquer, de um panteão qualquer, tão cruel quanto esse aqui.
por enquanto eu vou encerrar, tá, gente? No outro vídeo que eu vou falar do Satã, eu vou falar um pouquinho melhor disso daqui. E no vídeo dos Anunnaki, eu vou explicar o que eu vou fechar. Né? Eu tô colocando vários pacotinhos no vídeo dos Anunnaki que eu vou fechar. Porque não adianta só eu falar que eu acredito no panteão babilônico, que são os Anunnaki. Eu tenho que explicar por quê. Gente, até o próximo vídeo. E tudo de bom pra vocês.